Oi, eu sou a Laura Sete e eu viajo pelos 7 cantos do mundo. Neste podcast, eu compartilho histórias de viagem, reflexões aleatórias, aprendizados, crônicas e devaneios de uma viajante que está sempre falando de algum lugar. Minha missão é ajudar mais pessoas a despertarem para sua verdadeira essência, a fim de viver uma vida mais autêntica. Vamos juntos? Hoje, mais uma história do nosso quadro Histórias de Viagem. Vamos decidir um nome melhor ainda para esse quadro, mas por enquanto vai ficar isso mesmo, assim, bem autoexplicativo. Se você quiser ter a sua história de viagem contada aqui por mim, pode ser uma história engraçada, um perrengue, uma coisa surreal, uma história romântica, de qualquer natureza. Manda a sua história lá pro setecantosdomundo@gmail.com. O 7 é numeral. Então vamos lá. A história de hoje é o Peladão. Ah, meu Deus. O ano era 2011. Eu tava fazendo o meu primeiro mochilão. Tava super, super animada, super empolgada. Não tava nem me importando com o frio desgramado que eu tava pegando naquela Europa, viu? Eu tinha terminado o período de estágio que eu estava fazendo lá no Porto, em Portugal, e depois desse meu intercâmbio, eu falei, vou fazer um mochilão. O meu sonho naquele momento era fazer o meu primeiro mochilão pela Europa, né? Nossa, tinha todo aquele estigma, né? Aquele imaginário da mochila nas costas e pegar trem e viajar por um tempão, assim, conhecer várias cidades, vários países. Inclusive, né? É algo que eu fiz, né? Cometi esse, digamos, erro nessa primeira viagem, não recomendo, que é de querer conhecer um monte de lugar num período de tempo curto e aí ficar pingando de cidade em cidade a cada 2, 3 dias. Aí você acaba ficando exausto e conhece mais ou menos, né? Foi isso que eu fiz. E aí, claro, né? Viagem low cost, eu era ainda estudante, né? Tinha acabado de me formar ali na faculdade, mas eu ainda era estudante, na verdade. Tava me formando, tinha acabado de entregar minha dissertação, né? Oxe, como é que chama isso? Iniciação científica, né? Que é o equivalente ao TCC. Mas isso não tem nada a ver com a história. E como, né, toda estudante, recém-formada, aquela coisa, a viagem era bastante low cost, né? Uma viagem bem econômica. Isso que ainda estou falando de uma época onde o euro estava 2,40, 2,50 e tinha dado uma subida, eu lembro. Então, assim, já tava, nossa, que caro. Hoje com o euro a, sei lá, 5 e muito, 6 e tanto, outra realidade, né? Mas enfim. Então, né, fui fazer ali meu primeiro mochilão, em euros, eu ganhando uma bolsa de, né, iniciação científica da FAPESP, incríveis R$ 420. Juntei ali meu rico dinheirinho, né, por um ano que eu ganhei de bolsa. E lá em Portugal também, né, eu ganhava uma bolsa, né, que era parte do programa, então juntei ali meus eurinhos também e fui fazer esse mochilão. E aí, né, como boa viajante mochileira econômica, eu fui ficando em hostel, né, claro, né. Então também era uma aventura, né, primeira vez que eu tava ficando em hostel e tal, tava descobrindo, né, toda aquela coisa bacana de você ficar num quarto compartilhado com pessoas diferentes de diversos lugares do mundo e, enfim, praticar outros idiomas, conhecer outras culturas e tal, naquele ambiente bem de muita troca, né? De muita, enfim, você tá ali compartilhando muita coisa. Às vezes compartilhando até demais. E aí o que aconteceu? Fui conhecer Paris. Ai, que sonho, gente. Paris, né? Cidade romântica, que coisa maravilhosa. E aí fiquei num hostel lá, barateza, que eu tinha conseguido, né? Lembrando, estamos em 2011, numa época anterior a toda essa facilidade que a gente tem hoje, né? De, cara, você, na palma da sua mão, você descobre tudo que você quiser, já reserva, já. Não, então assim, né? Tinha que fazer pesquisa numa internet mais lenta, sentado no computador, né? Então, assim, nem tinha essa. Nem existiam, assim, sei lá, capaz que existia smartphone, mas não era algo da minha realidade, ainda pelo menos, né? E também não era tão moderno. Então, foi uma viagem feita assim com guia de papel mesmo, né? De livro. Levei aquele
Europe on a Shoestring, da Lonely Planet, enorme na minha mochila, mas isso é papo para outro episódio. Mas o ponto é, né? Enfim, então não é que eu também pesquisei pra caramba os hostels, né? Mas fui parar nesse hostel aí de Paris, que era bem simplão, assim, e ele era um auberge de jeunesse, que é tipo o albergue da juventude, né? Então ele era realmente um hostel mais simplão, assim. E aí, como que ele era? O quarto até que era bem ok, porque ele tinha, tipo, infinitos quartos. Era um corredor enorme, cheio de quartos. E aí, os quartos tinham, não sei se todos, mas vários dos que eu vi ali, 3 camas somente. Acho que era um beliche e uma cama, assim, né, uma cama normal, sozinha. Então, eu achei até bom essa parte, porque poxa, só 3 camas, né? Daí você não precisa dividir com tanta gente. Achei até boa essa parte. Nessa altura, eu tava com uma amiga, né? Essa viagem desse mochilão eu fiz mais ou menos. Deixa eu pensar. Acho que foram mais ou menos uns de 30 dias, 32 na verdade. Uns 10 dias aproximadamente eu fiz com essa amiga, que ela também estava fazendo um intercâmbio, só que na Alemanha. Daí a gente se encontrou no meio do caminho e seguiu parte do tempo aí juntas, e depois ela teve que voltar pro Brasil e eu continuei sozinha. Então eu fiz, ou foi o contrário, 20 dias com ela e 10 sozinha. Não me lembro agora qual foi a proporção, mas foi mais ou menos 20 e 10. Então eu fiquei um tempo sozinha, né? Mas nessa altura aí eu tava com a minha amiga, né? Então a gente ficou nesse quarto com 3 camas, então tinha mais uma pessoa ali. E o banheiro era um banheiro que ficava nesse corredor super, super longo. E aí, como que era esse banheiro? Você. Sabe aquelas portas de salão, assim, daqueles bares do Velho Oeste, assim, que aquela porta vai e vem? Sabe aquela que você entra? São 2 abas, assim, né? 2 folhas, e você faz fom, 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 sabe? Vai e vem, assim, com mola, né? E era aquela porta meio. Que é só uma metadinha, né? Que só fica na altura do peito ali até o joelho, mais ou menos. Então, era um banheiro com esse tipo de porta, aí você entrava, tinham, sei lá, 1 ou 2 cabines com vaso sanitário e uns 2 chuveiros, assim, né? Tudo lado a lado. E na frente dessas cabines todas estava uma pia longa com umas 3 ou 4 bacias, assim, de pia, né? E era tudo misto, né? Isso é uma coisa. Aliás, naquela época, pensando assim, né? Poxa, naquela época já era misto, legal. Porque hoje em dia é muito comum, né? Principalmente na Europa, em vários lugares, banheiro misto é muito comum. Naquela época não era tão comum, mas nesse hostel era. E aí, quando a gente fazia essas paradas, né, em hostel e tal, eu aproveitava pra dar uma lavadinha ali, né, pelo menos nas minhas calcinhas, nas minhas meias ali, eu lavava no banho ou na pia. E quando dava, né, quando o hostel tinha mais estrutura, a gente pagava ali para lavar roupa na máquina, né, para lavar tipo, mais, né, pra lavar tudo. E naquele hostel, como era mais simples, não tinha máquina e tal, eu falei, bom, vou lavar minhas calcinhas aqui na pia mesmo, né. Tava lá, tranquilo. Então, como foi o cenário, né? Eu fui nesse corredor, aí entrei no banheiro. Quando eu entrei passei essa porta aí de vai e vem, tinha um chuveiro que estava ocupado. E, né, não tinha tanta privacidade assim, né? Então dava meio que para ver as pernas da pessoa. Então eu vi que era um rapaz, beleza, pelas pernas, né? E aí, me coloquei ali na pia, então eu tava meio que de frente para como fala, para essa cabine, né, onde ele tava tomando banho, e tava ali lavando minha meia, minhas meias, minhas calcinhas na pia. De boa, né? E tinha um espelho, né? Como costuma ter nessas pias. Tinha um espelho ali. E eu tava ali com a cabeça baixa e tal. E aí ele desligou o chuveiro e tal. Enfim, né? Aquela movimentaçãozinha do cara se secando, tá aí, beleza. Aí, né? Eu vejo que ele abre a porta, né, sabe quando você dá só aquela levantadinha assim de olho, só rapidinho assim? Eu vejo que ele abre a porta e ele, tipo assim, né, saiu de camiseta, uma camiseta branca assim, depois do banho. Só que ele saiu só de camiseta. E aí tô eu lá, assim, com a cabeça baixa, tipo, só dei aquela levantadinha. Normal, né? Quando você vê um movimento, né? Que eu fui olhar pra ele. Mas é aquela coisa, né? Você vê um movimento, você olha, meio que um reflexo. Aí eu levantei a cabeça assim, quando eu vejo que ele tá de camiseta, eu olho um pouquinho pra baixo. O cara tava lá mostrando todos os documentos, assim, ali tranquilamente, sem a menor preocupação, nenhum constrangimento. O cara tava lá com o piu-piu de fora e ainda deu uma cumprimentadinha de cabeça, assim, tipo um oba, sabe? Aí eu, tipo, não sabia onde enfiar minha cara e eu, tipo, simplesmente abaixei a cabeça e falei, pensando, né? Lava, 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 lava. Eu, tipo,
não vou, né? Enfim, não vou fingir que eu não tô aqui, sabe? Se eu tivesse ali um buraco pra enfiar a cabeça, eu enfiava. E tipo assim, dava pra ver que o cara tava muito de boa, ele não tava com nenhuma malícia, nada. O cara simplesmente tava assim, tipo assim, tô aqui saindo do banho, né? Aí ele se colocou do meu lado pra, tipo, sei lá, pentear o cabelo, não sei, se olhar no espelho. E, mano, ele continuou lá com o pingolim de fora. Ah! E eu, tipo, o que que eu faço, né? Aí ele, tipo, simplesmente saiu do banheiro e saiu andando. Saiu andando e foi pro quarto dele, que eu também não sei onde era, não queria saber. E ele, assim, como se nada, como se ele estivesse na casa dele, sozinho, ele saiu andando de camiseta e somente de camiseta no hostel. Ai, gente, hein? Bem, essa foi é engraçado, né? Uma coisa muito isolada, assim, um fato muito isolado, uma coisa muito pontual, mas que me marcou, cara. Marcou porque, sei lá, não sei se é porque eu era muito nova, porque depois, assim, né? Depois de morar na Dinamarca há muito tempo, o povo lá tem, assim, zero tabu, né, com o corpo, com a nudez e tal. Então, você, depois de um tempo morando na Dinamarca, você se acostuma a ver ali uns peitinhos, umas bundinhas, uns piu-pius. É normal. Mas nessa época, né, eu sendo muito nova, a primeira vez que eu tava viajando e tal, então ainda foi algo bem chocante. Ele tinha cara de europeu, provavelmente ele era mesmo, e meio que ele tava, tipo, nem aí, tipo, whatever, tô só aqui passando pelado, o que que tem, sabe? O que que tem demais? Então, eu acho interessante, assim, essa diferença que a gente tem, né? A gente, digo, cultura latino-americana, a maneira como a gente trata o corpo, a nudez, né? E como os europeus tratam, né? Que é uma maneira muito mais natural do tipo, cara, daí, né? Isso aqui é meu corpo, tô só passando, não tô ofendendo ninguém, não tô me exibindo, não tô. Bom, claro, podem ter muitos viés dessa história, dependendo de como a pessoa se porta e tal. Mas naquele contexto, naquele momento, o cara. Eu não me senti ofendida nem nada. Claro, eu fiquei super envergonhada, óbvio. Eu fiquei constrangida. Preferia que ele não estivesse com o piu-piu de fora. Mas, assim, também ele não fez nada demais, entendeu? Assim, ele não me abordou nada, enfim. Então, fica aí uma reflexão, né, de como as situações podem sempre ter, né, várias perspectivas e vários vieses. E é isso. Essa, então, foi a história de hoje, o peladão no hostel em Paris. Très chic, mon amour. Peladon no hostel, a Paris. Ai, gente. Então, se você quiser que eu conte a sua história de viagem, escreva lá para setecantosdomundo@gmail.com, o 7 numeral. E a gente se ouve na próxima. Um beijo, tchau.